em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Nos últimos anos, a extensão universitária vem mudando radicalmente de perfil. Os projetos estão deixando de ser apenas um espaço de prática dos conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula para uma oportunidade de troca de experiências. Mais que isso, os programas que antes tinham caráter assistencialista agora têm como meta estimular a autonomia das comunidades. O papel da extensão universitária. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o educador popular e assessor da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Federal da Paraíba, Emanuel Falcão. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu agradeço o convite, me deixou muito honrado. Estou à disposição, Fábio. Para começar, vamos esclarecer o que é a extensão. Para quem não é do ambiente acadêmico, né? A extensão seria uma porta aberta da universidade para a comunidade? Deveria ser, né? Pelo seu próprio conceito, né? A extensão faz a interface entre o ensino e a pesquisa na aproximação com a comunidade ou a sociedade em si. Entretanto, a gente observa que a maioria das universidades estão fechadas para dentro de si mesma. Então, esse é o grande desafio, fazer com que a extensão universitária extrapole os muros e se abra definitivamente como uma política de Estado para a sociedade. Isso porque o papel da universidade vai muito além, né? Da construção do conhecimento, da pesquisa. Na verdade, tem uma responsabilidade social aí, né? Claro. Se a gente observa o papel da universidade, ela quando se instala numa região, numa micro-região, num bairro, ou seja, mesmo na cidade, ela tem como papel preponderante transformar aquela realidade a partir dos seus conhecimentos, a produção dos seus conhecimentos, das suas pesquisas, melhorando muito a qualidade do ensino, e aí, para isso, é necessário ter a praxicidade, ou a praxe, quando você começa a produzir, interagindo com a própria sociedade. Então, os modelos empresariais, as pesquisas de ponto, os grandes laboratórios, e aí a gente vai, a partir das necessidades locais, a universidade vai se colocando como elemento transformador. Vocês, na Universidade Federal da Paraíba, têm um longo caminho aí de experiência na extensão comunitária, né? São 31 anos, né? Nessa trilha. Como é que começou esse trabalho? Veja, a Universidade Federal da Paraíba, ela remonta aos anos 50, né? Vem com uma perspectiva de 7 campos. Hoje ela já está bem multicamp, já bem dividida, então em todo o estado da Paraíba é possível observar várias unidades formadoras, e o forte dela, por ser extensão, ela nasce exatamente com essa prerrogativa, seguindo uma linha de aproximar dos movimentos sociais. Então, os movimentos sociais na Paraíba têm uma espécie de elemento alavancador dessa aproximação dos ensinos com a pesquisa, com a extensão. Então, no meu programa, a gente começa em 1987, com a suspensão da pesca da baleia na Paraíba. Então, meu primeiro trabalho começa por aí. Ver o que a gente poderia fazer pela extensão na transformação daquela comunidade após a suspensão da pesca da baleia, que interferiu diretamente com a qualidade de vida daquele povo e também com a política produtiva naquela região, onde se via a baleia como um grande elemento da economia local. E, na verdade, depois a gente vai descobrindo que não é bem assim. Tem outros problemas bem mais sérios, né? Não era só a baleia. As questões sociais, as questões de saúde, a falta de oportunidade de emprego. Então, tudo isso vai levando a gente descartando essa questão da baleia e vai aprofundando pela academia novos conhecimentos, nova interação. E assim surge esse programa que eu coordeno até hoje, na Paraíba. Vocês vão identificando as reais necessidades daquela comunidade, né? A partir da cultura local, porque um grande problema que a gente tem hoje no ensino e na academia, o pensamento acadêmico cria uma cultura própria
da academia, né? O saber cientificista, né? Quando a gente se aproxima mais do saber popular, a gente vê que isso entra em choque. Então, se você quer realmente trabalhar com a transformação, você não pode negar a sabedoria popular, aquele que já está lá instalado, e eu, como educador popular ou como pesquisador social, tenho que compreender que eu tenho que utilizar toda essa ciência da universidade, saber a ciência dela, mas sem negar o que já está lá posto pela ancestralidade, pela cultura ancestral, que vem passando de geração para geração. Então, esse é um bom exercício para aprender a fazer essa indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, desse conceito que a gente chama de extensão popular, que é esse que a gente vem discutindo agora a partir do professor José Francisco de Melo Neto, que é o grande precursor desse novo conceito, e que a gente vem botando em prática já há esses anos todos. Vamos falar então que comunidade é essa e o que mudou nessa comunidade? Bom, Costinha, em 85, houve a suspensão da pesca da baleia. Então, assim, do ponto de vista ecológico, foi um trabalho fantástico, mas depois o próprio governo relega a Costinha à sua própria sorte. Então, eu venho lá com meus alunos, numa perspectiva de fazer vários estudos a partir do inquérito alimentar, das condições socioeconômicas, e a gente viu que houve realmente uma degradação do tecido social daquela comunidade. Então a gente busca, com os professores, alguns estudantes de todo o Brasil, aí nasce aí o estágio de vivência também, que a gente, como era uma questão nacional, a baleia, a caça da baleia, então a gente convida estudantes de todo o Brasil. Então vem um grande grupo de estudantes, pela curiosidade inicialmente. Depois, quando a gente se envolve na comunidade, na vivência, a gente percebe que não era só a questão da baleia. Teve outros problemas, aí a gente começa a estudar a condição da empregabilidade, a negligência, a falta do Estado com relação à educação, à saúde. E a gente vai começar a discutir com a comunidade a organização, o modelo de produção, então várias pesquisas no campo da pesquisação. Então passei 5 anos, de 87 até 92, fazendo esse estudo, até chegar na época, 92, a gente criar um projeto com financiamento de entidades internacionais para a mudança de comportamento naquela comunidade. Graças a Deus, hoje, a gente vê o quadro outro, né? Melhor assistência, uma educação mais diferenciada, os comércios mais ligados à linha turística, que é uma área de turismo onde ele está instalado, e uma mudança de comportamento. Hoje, depois de 20, 30 anos de estudo, né? A gente vê uma mudança realmente de comportamento naquela comunidade. Mas não é uma coisa simples, é mudanças que vêm acontecendo gradativamente, mas a gente viu que iniciou bem. Você já falou aí do estágio de vivência, Isso. Que é um outro projeto de vocês, que é aberto para as outras universidades, né? Virou um grande programa de intercâmbio também, né? Isso. De conhecimentos e tudo, né? Olha, é um desafio, porque mexe com as cabeças das pessoas, né? A gente vê intercâmbios internacionais, pessoas que vêm dos Estados Unidos, da Alemanha para o Brasil, as pessoas vão daqui para lá, para o Canadá. Aqui não, no meu programa, o estágio de vivência, a pessoa passa por um processo formativo sobre essa metodologia que a gente desenvolveu, dessa interação do saber popular com o saber científico. A gente faz 3 dias de preparação, geralmente num sítio isolado para as pessoas sentir. Depois, uma família acolhe essa pessoa. E aí a gente vê realmente uma mudança de comportamento, tanto da família que recebe, como da pessoa que se propõe a vir fazer o estágio. Então, mexe com a cultura, mexe com a geografia, mexe com a questão social, com a questão da psicopedagogia. Então, a gente vê as pessoas saírem totalmente modificadas. Então, o estágio de vivência, nesses 31 anos de experiência, a gente viu mudanças radicais em estudantes que começaram de um jeito e hoje são professores universitários, outros foram ocupar cargos em cargos públicos, totalmente modificados, com exercício de cidadania realmente diferenciada. Então, a experiência, para mim, muito rica. E nesses 31 anos, quantos estudantes já passaram pelo estágio de vivência? No último estudo que a gente fez, porque a gente, o ano passado, fez a comemoração dos 30 anos, então recebemos vários estudantes de todo o Brasil, hoje formados, então a gente conta mais de 2.500 pessoas que passaram esses 30 anos. E, às vezes, os depoimentos, a gente vê muito depoimento, relatórios, eles falando também, aí a gente vê que realmente é uma mudança radical na vida da pessoa. Quando ela interage com a comunidade, ela se sente
parte daquela comunidade, e a separação às vezes é muito dolorosa, porque as pessoas ficam tão apegadas que ficam famílias, né? Ainda hoje tem intercâmbios, ligam, mandam cartas, é fantástico, é uma experiência bem boa. E é um período, no mínimo, de 20 dias? É um período de 20 dias? A gente utiliza as férias dos estudantes para não dispersar. Geralmente, o estudante que vai é um estudante mais compromissado do ponto de vista ético. São pessoas que têm um outro modelo de sociedade, tem um outro modelo, um projeto de vida diferenciado, que não quer só estar na vida academicista, que também não está errado, não. Mas eles querem o algo a mais. O algo a mais é essa interação mais próxima com o povo, e a extensão permite isso. Sair dos muros da universidade e ir para o outro lado da rua, se permitir ir ao outro lado da rua. Porque os problemas que nós estudamos dentro da universidade é só passar a rua, eles estão todos lá do outro lado. Então, essa é uma grande experiência, é bem boa. E eu faço nas férias para a gente poder ter esse período de imersão, geralmente são 15 dias, ele dentro, acolhido numa casa, numa família, às vezes numa comunidade, depende muito da disponibilidade da comunidade. Como eu trabalho com várias comunidades, com índios, com quilombos, com agricultores, com pescadores e também com grupos de comunidades em situação de risco, favelas, etc. Então tem um bom conjunto de opção, é realmente um menu bem interessante. E aí a gente vê um resultado bem bom disso também. Um outro projeto que vocês desenvolvem é de fitoterapia, né, com as plantas medicinais. Essa é a necessidade do resgate da ancestralidade. Nós sabemos que hoje o laboratório, os grandes laboratórios utilizam-se muito das plantas medicinais para fazer seus concentrados, aí depois a gente já viu o que acontece com o modelo, né? 90% dos nossos velhinhos aposentados estão aplicando sua aposentadoria quase totalmente ou em planos de saúde ou em remédios, né? Então, quando a gente vai trabalhar a planta medicinal, já vem um resgate da cultura, da historicidade das pessoas, das comunidades, principalmente os índios que trabalharam com ervas, os negros, então os quilombos, a gente vê isso, é muito forte. Então, dentro do meu programa, a gente escolhe, dentro da linha da saúde comunitária, ou das práticas integrativas complementares de saúde, que a gente chama de populares, inclusive, para a gente poder fazer esse intercâmbio de sabedorias, né? Então, a gente trabalha a planta medicinal desde o seu plantio, a qualidade do solo, até o fitoterápico propriamente dito. Então, é uma experiência bem boa. É um aprendizado diferenciado que a maioria das universidades vem fazendo. É onde eu conheço, muitos têm programas de fitoterapia hoje. No Nordeste é muito forte isso. E também evita que se perca esse conhecimento, né? Claro, e o resgate, né? Porque você também potencializa nossos velhinhos. Hoje já o WhatsApp já tira esse diálogo com os velhinhos, então esses ditos da melhor idade ou da terceira idade, eles têm ainda um conjunto de conhecimentos muito bons, trabalha a linha da energia da planta, trabalha a espiritualidade da planta, coisas que a academia às vezes não quer ver. E a gente vê a rezadeira com o ramozinho da planta tocando e fazendo seu... É uma espécie de pagelança, mas é bem interessante. Isso, os índios fazem pagelança, a gente participa de oficina com eles, então eles se abrem também. É claro que a religiosidade de cada um a gente respeita dentro do seu conceito de religiosidade. Eu trabalho com a integralidade, então o ser pleno, o ser físico, bio e antropossocial. Dentro da linha da antropossocialidade, a gente resgata tudo isso. Então, a planta medicinal, o toque ainda, a musicalidade, o que a gente chama hoje de florais, né? A gente vê isso também muito forte lá nas plantas. Então, o cheiro, né? A aromoterapia. Então, a gente vai buscando aproximar esses temas mais cientificistas, mais academicistas, daquilo que ele já sabia, né? Estava tudo lá, né? Está tudo lá. E aí as doenças que eles lidam, né? Espinhela caída e faz a reza com a planta. Então, a ictiriça que eles falam. Então, a gente vai adaptando um pouco dessa sabedoria. Aproximando, né? Os dois saberes. Isso. Esse é o grande desafio. É gostoso demais a gente ver as pessoas, ver o brilho nos olhos delas, a gente respaldando um pouco daquele conhecimento e sem negar, né, que aquilo é uma sabedoria milenar, né? E aí a gente vai trabalhando nos laboratórios, vai qualificando essas plantas, vai fazendo os xaropes, as tinturas, os extratos, né? Então a gente vai vendo que isso é bom para os dois lados, tanto para a academia nos seus anos de pesquisa, para doutoramento, para mestrandos. Então a gente vai vendo surgindo novas possibilidades na universidade e uma relação direta
com esses grupos mais que ficaram um pouco alijados, como os índios, os quilombos, os pescadores, as rezadeiras, são grupos assim, bem fortes, né? Então, grupos de mulheres que vêm trabalhando dentro das práticas integrativas complementares de saúde, a gente vê hoje o Ministério respeitando isso, né? As parteiras, né? As chamadas curiosas hoje, né? A gente tem lá na Reserva Indígena Potiguara, na Paraíba, 16 parteiras ainda, que vai trabalhar o doula, né? O doula já é uma leitura, mas né? A chantala. Então, a gente vai ver que essa cultura não morreu e a gente quer cada vez mais provocar que outros jovens, que outros estudantes, o pessoal da medicina, da enfermagem, né? Da fisioterapia, da nutrição. Então, isso é um cenário acadêmico que é fundamental a gente ter isso bem próximo da gente e não se desperdiçar. Por isso que a extensão é tão importante nessa linha. A extensão faz esse elo de ligação nessa compreensão de conceito como um trabalho social, né? A pesquisa também é um trabalho social. O ensino também é um trabalho social. Mas a gente chama da utilidade desse conceito de extensão popular nessa tentativa de integralizar o ensino, a pesquisa com as demandas da sociedade. Isso faz com que essa extensão seja um trabalho social útil. Esse é o grande desafio. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o papel da extensão universitária. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre o papel da extensão universitária. Nosso convidado é o educador popular e assessor da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Federal da Paraíba, Emanuel Falcão. Vamos falar um pouquinho então sobre essa mudança, essa transição que a gente está passando na extensão, do assistencialismo para a emancipação das comunidades? Muito bem. Veja só, quando a gente começa a trabalhar a extensão e se propõe ir para a comunidade, você sai daquele modelo de estudar para a prova, que a academia te obriga, você está sempre se preparando para receber uma nota, estuda para a prova. A gente vai estudar para a vida. Então, quando você se propõe a estudar para a vida e vai para a comunidade, então muda todo o cenário. Então, você vai descobrir lá jovens, pessoas da terceira idade, lideranças, que estão ainda no modelo ainda muito assistencial, querendo que a universidade venha. Aí chegou o doutor, chegou o professor, e a gente vai buscando pela extensão popular não chegar o doutor nem o professor, chegar um ser humano que vai interagir com outro ser humano e que vai discutir com as questões locais, então com a geografia, com a economia, com a parte política, o social, com a ambiência, com a religiosidade, com a cultura e com a sua historicidade. Então, a partir desses aspectos, a gente começa a discutir agora a integralidade do homem na sua parte física, na sua parte bio e na sua parte antropossocial, não separando o homem do meio. A academia separa, cria a figura do especialista, que é um cara que sabe muito de quase nada. E a figura do generalista, que é uma pessoa que sabe um pouquinho de quase tudo. E isso não dá certo. Então, quando você sai do campo experimental para interagir com a comunidade, a gente começa a descobrir elementos bem interessantes. Então, a gente viu que a comunidade está muito naquele modelo assistencial, de receber, de pedir, e a gente começa a discutir agora qual é o papel do Estado, qual é o papel da universidade, qual é o papel da prefeitura, qual é o papel da liderança sindical, dos partidos políticos. Olha, a gente começa agora a discutir com a comunidade, a partir do saber científico, com eles lá recebendo esse povo, e aí a gente começa a mudar essa leitura do assistencial para que eles se organizem no modelo, e aí eles formam os grupos, e aí começa aí o exercício da emancipação, pela organização, pela participação e pelo debate. Então, quando a gente chega na comunidade, que ela quer receber tudo, e ela vê que não recebe, e ela começa agora a se organizar, e ela começa a adquirir a política de transporte, de telefonia, de água, de energia, de
empregabilidade. Então, começa o exercício da promoção social ou promoção humana. Então, você sai desse modelo assistencial de receber do Estado a cesta básica, a Bolsa Família, né, para uma discussão mais profunda do seu verdadeiro papel enquanto líder familiar, líder comunitário, grupos. Então, é o exercício da cidadania se dá aí. Então, esse modelo assistencialista vai sendo, aos poucos, com um processo de formação permanente, né, você vai qualificando um modelo de formação para trazer a informação para a transformação. Então, o radical mesmo, formação. Mas a educação popular te permite, quanto mais você informa, mais você transforma. Quanto mais eu me informo, mais eu me transformo. Então, esse exercício de troca vai criando esse campo, uma linha metodológica que a gente vai discutindo. Eu tenho uma leitura da metodologia, no sentido de você buscar sempre essa interação e essa interface com todos os modelos econômicos, sociais, políticos, como eu já disse, dentro desses aspectos que a gente já falou. São 4 aspectos físicos e 4 da subjetividade, pelo menos 3. Mas quando você trabalha a história da comunidade, a história das pessoas, a história da ancestralidade, aí a gente começa realmente a fazer as pessoas, como Paulo Freire dizia, a pensar. Pensar no modelo de sociedade, modelo de família, modelo de trabalho. Você saindo daquela visão assistencial para uma linha mais promocional. Então é por aí que se dá. E a comunidade sai da passividade para a participação efetiva na própria transformação, sim, senhora. Né? Muitas vezes com alguns traumas, né? Para você ter uma ideia, eu tive um exercício bem bom na comunidade nos anos 90. Então tem uma área de turismo, onde o transporte passava pela comunidade rural, urbana, na verdade, para levar os turistas para a beira da praia. Uma praia muito bonita que tem lá, a Praia do Sol, na Paraíba, né? E aquela comunidade sofria por não ter transporte para ir para o trabalho. E quando a gente começou esse trabalho de discussão, né, o que fazer? Vamos fazer o seguinte, quando os ônibus passar com turismo, cava um buraco e o ônibus não volta mais. Sabe o que acontece, né? E isso foi um drama na comunidade. Mas eles resolveram, com 3 dias, não fazer os buracos, mas botaram rolos de coqueiro. E aí isso criou realmente um modelo de debate com os empresários. E daí a primeira conquista da comunidade. Eles passaram agora a ter ônibus 2 vezes do dia para levar os trabalhadores e trazer. Então, essa é uma conquista de um desses exercícios. Traumático, é verdade, mas que mudou completamente. Então, essa comunidade hoje ela tem asfalto, ônibus direto, transporte, Uber, inclusive, táxi, unidades de saúde, escolas diferenciadas. Então, isso foi uma mudança. Mas isso se deu com a luta da comunidade, ela percebendo essa primeira vitória. Então, a primeira vitória coletiva, depois brigaram pela água, depois brigaram pela energia, agora pela condição de moradia, e assim vai. Então, é assim um processo de organização e participação. Aí isso é um caminho inicial para a gente começar a discutir a emancipação, que não é fácil, né? O modelo emancipador, no modelo capitalista, é uma caminhada boa. Uhum. A meta é chegar na autonomia, né? Fazendo com que essas comunidades elas não sejam dependentes dos projetos, né? Exatamente. O programa, né? Porque, na verdade, o projeto ele é temporal, né? Então, você inicia um professor, ou o próprio Estado, não importa. Quando você vai fazer um modelo de programa, de projeto, ele ainda é assistencial, ele ainda é provocativo, né? Mas quando ele se efetiva como uma política pública de Estado, ele se transforma num programa. Então, o programa Bolsa Família, que ele veio num modelo, ele está perenizado, né? Isso é um perigo para a gente, porque em alguns momentos foram importantes, mas se você não tiver uma política de suporte que garanta outras saídas, no caso, o programa de aquisição de alimentos com doação simultânea, o que eu chamo de PAA, isso fez uma mudança completamente, quase que radical nas comunidades rurais. O PENAI, que é o Programa de Assistência Alimentar, com esse viés da própria comunidade servir a merenda escolar sem passar processos licitatórios. Isso é uma política pública de Estado que ajudou bastante nas zonas rurais aos agricultores. Então, a gente vê o que é uma política pública de Estado que se efetiva e que muda completamente aquela leitura antes assistencial, agora mais promocional, que vai dando uma certa autonomia. Quer dizer, a autonomia ainda é a nossa utopia, né? A gente não vai ter essa autonomia assim com muita facilidade. O modelo é um longo caminho, é um caminho ainda a percorrer, e eu acredito que a gente não vai ter ainda, nesses modelos que a gente tem atual do processo de formação, essa autonomia tão
tão almejada, mas é um começo, pela emancipação, né? Você começa... Passa pela cidadania, isso, pela formação cidadã e pela organização também da comunidade. Principalmente a organização, né? Porque quando você se organiza, o modelo organizado, a gente segue muitos modelos das sociedades perfeitas, né? Então, eles perguntaram, Falcão, é possível ter uma sociedade perfeita? Eu digo, olha para as formigas, olha para as abelhas, né? Olha para os cupins. Então, copie um pouco a natureza. Se você olhar um pouco para a natureza, você vai ver que, se você fizer esse exercício, então a organização, do ponto de vista de seguir um modelo, né? Então, isso a gente percebe que, em alguns casos, funciona. Tem os seus perigos, né? Por exemplo, o órgão emancipador, ele tem um perigo de você criar dependência. Então, fazer o trabalho ir acontecendo e você se soltando da comunidade, né? Para que ela comece ela andar com os seus próprios pés. E é um drama para o extensionista, porque ele se apaixona pelo trabalho, ele se agarra, e é um perigo, porque às vezes ele fica tão apaixonado pelo que faz que ele não quer sair mais da comunidade, né? E esse é um perigo do processo emancipatório, né? O extensionista fica tão próximo do objeto de estudo que ele termina intervindo, né? Então a gente vai aprendendo a se desligar, por isso a gente vai transformando em programa e vai dando autonomia para as lideranças, para os grupos. É importante que tenha diferença entre os grupos, porque aí há crescimento. Quando está tudo igual, é um perigo também, né? Na extensão popular, a gente busca a potencialidade daqueles grupos, mas saindo um pouco de cena. Ele deixa eles quebrar a cara também, às vezes não dá certo. Aí, o que foi que houve? Um processo de formação, um curso. Então, vai melhorando aí a gente vai trabalhando essa história da emancipação com autonomia, mas sem perder de vista, mas sem estar lá o tempo todo enchendo o saco. Então, vai trabalhando a educação popular, os grupos de formação, às vezes grupo de empreendedorismo, às vezes de plantas medicinais, às vezes de outros depende, a própria comunidade diz, né? Então, a gente vem cursos de energias renováveis, né? Trabalhar a energia solar, a energia eólica, com material de sucata, então descoberta bem interessante, né? Eles vão, o sistema de irrigação, micro-irrigação com material de reciclável, então isso é desafiador. E a gente vê isso, brilha tudo lá, quando eles aproveitam e absorvem, né? Às vezes não dá certo em algum outro canto, porque eles ainda estão muito ligados ao assistencialismo, ainda querem o vereador, o prefeito, o deputado. E a gente está dizendo que isso faz parte do modelo, a gente não precisa estar dependendo desse povo, precisa estar organizado para cobrar a efetividade das políticas públicas, né? Mas não está pedindo esmola. Esse é o grande desafio. Precisa entender os direitos, os deveres. O exercício da cidadania. Né? Então, a academia se propõe a isso, e aí os cursos de humanas, das ciências sociais, a gente trabalha nessa integração, nesse estágio de vivência e no estágio que fala de vivência, mas também os estágios permanentes, porque eu coordeno um programa de bolsa lá, que a gente busca muito essa interação das áreas humanas com as áreas da saúde, com as áreas das tecnologias, para não separar tanto. E a gente vê realmente um grande avanço no sentido da promoção humana. Então, é interessante. Promoção humana não no sentido de você promover economicamente, mas fazer aquele salto de qualidade onde a comunidade ela se sente partícipes, né? Ela não é mais um objeto só de investigação da academia, mas ela interage. Então, essa sabedoria popular que Paulo Freire tanto fala, de você fazer o outro pensar, auxiliar no sentido do outro pensar, né? E construir a partir do seu próprio pensamento, né? Eu estudo um pouco com alguns pensadores complexos, como o Boaventura Souza Santo, o Maturana, o Capra, né? O Frigel Capra, quando a gente vai discutindo a visão sistêmica, né? O próprio Edgar Morin, com o estudo do método, quando trabalha a leitura da teoria da complexidade. Então, e as pessoas dizem, o que é complexidade? É muito complexo. Não, complexidade é complexo, está ao lado. Então, perceber que você está ao lado do outro sem estar manipulando o outro, mas trocando. Né? Essa é a riqueza da extensão popular nessa linha de mudança de comportamento que chama de emancipação pela troca de experiência, pelo exercício do concreto vivido, né? Mas sem você sem se permitir estar dominando, né? Porque a academia é perigosa nisso. Quando eu chego lá com o meu saber, que esparramo toda a sabedoria, eu, às vezes anulo a outra sabedoria que está do outro lado. Então, se permitir a troca, o diálogo, e também saber recuar.
Na hora que é necessário recuar, porque às vezes a academia chega com muita força e termina atropelando. Então, recuar um pouco, saber a hora de voltar e deixar, aí a autonomia vai se dando e a autonomia vai chegando. E essa metodologia foi sendo construída na prática, aos poucos, nessa vivência, né? Sim. Em que momento você percebeu que vocês estavam no caminho certo, assim? Quando a primeira horta comunitária foi construída, como é que foi? Como é que esses resultados começaram a aparecer? Qual foi a sensação? Olha, Fátima, a minha vida é bem engraçada, porque é 31 anos só de campo. Então, eu passei a minha vida toda brigando dentro da academia para que houvesse uma abertura maior e que a academia se permitisse ir ao outro lado da rua. E aí, quando a gente vai trabalhar, o meu método trabalha 5 eixos aglutinadores. Então, a gente trabalha o eixo produtivo, com a organização, depois o eixo formativo, com informação e transformação para a qualidade de vida, sem esquecer o eixo cultural, local, que esse é o grande desafio. É fazer com que a cultura local não seja sucumbida pela academia. A academia entender essa história dos mitos, dos ritos locais, né? Então, a gente quando chega lá e que vai discutir, a gente faz o trabalho de troca de experiência e vai fazer a problematização. Então, nessa problematização, vem de tudo. Então, a gente vai dessecando com a comunidade aquilo que era mais importante. Então, quando você vê a horta, ou então a planta medicinal, ou então um trabalho da associação, cria associação, um grupo de mulheres, e aí a gente vai vendo o resultado disso e acompanhando aí dentro do projeto de pesquisa. No meu caso, pesquisação. Então a gente vê o primeiro ano uma dificuldade, um desânimo, mas aí vem a primeira conquista. Olha, a primeira horta, o primeiro roçado. Eu cheguei a fazer um roçado com 70 hectares, numa comunidade chamada Praia de Campina, onde a comunidade tinha tanta autonomia que quem faltasse ao mutirão pagava a diária. Veja que nível de organização. E nessa comunidade a gente viu o líder comunitário virar vereador, o mais votado daquela região. Então, esse é o maior exemplo que eu tenho de autonomia e de emancipação. Lá não tinha casa de farinha, deixou 3 casas de farinha. Lá tinha jovens que não tinham acesso à escola, conseguiu escola, ele eletrificou o local, trouxe água para todas as casas. Então, isso é uma política é uma verdadeira política de um líder. É político comunitário local, mas ele só fez essa diferença porque ele era do local, sentia na pele, ele não saía de lá. Então é isso aí. Então a gente buscou, nesse campo, crescer para dentro da academia, virou campo de estágio, as pessoas vão lá interagir e levavam suas informações, suas experiências e recebia aquelas informações também. Hoje a gente tem lá uma área de proteção ambiental, tem o trabalho do peixe-boi marinho, é uma área de manguezal ainda muito rica, são quase 16 mil hectares de mangue ainda preservado. Então, aí é onde diz, uma confluência muito boa entre o saber popular e o saber científico. Ok, se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o papel da extensão universitária. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre o papel da extensão universitária. Nosso convidado é o educador popular e assessor da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Federal da Paraíba, Emanuel Falcão. Mas antes de continuar nossa conversa, um recadinho para você que está aí do outro lado da tela. Tem algum assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no nosso programa? Manda para a gente nos comentários do YouTube ou na nossa página no Facebook. Tá tudo aí no vídeo para você. A gente já falou um pouquinho assim de leve da integração de saberes de várias áreas do conhecimento, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança, né, da educação. Olha, veja, a nossa leitura, quando vai falar os processos pedagógicos, né, a gente entra numa caixa chamada disciplinas. Uhum. Então, essas disciplinas é terrível, porque ela te deixa nos quadrados, né?
no ensino, na pesquisa, então você não foge, estuda para a prova, etc, etc. Pela extensão, a mudança de comportamento é romper com a caixa e acabar com a tal da disciplina. Porque quando você vai na vida, no concreto, nem sempre a pedagogia, nem sempre a historicidade, nem sempre a disciplina tal resolve o problema, né? Então a gente trabalha os grandes conjuntos. Então, eu comecei com a história da interdisciplinariedade. Então, a psicopedagogia, a neurocognição. E quando a gente vai para a prática, aí a gente vê que aquilo não casa muito. A gente tem os problemas e tem que resolver num locus. Então, a gente vai discutindo, a partir dessa troca de experiência, a gente vai construindo, nesse campo da interdisciplinaridade, novas brechas, novos, a gente chama de halos, né? De ocupação, de sabedorias, desse povo que já vem nos ensinando pela sua ancestralidade. Mas quando a gente traz para dentro da academia, e a gente vai experimentar nos nossos laboratórios, a gente vê que a gente tem que mudar de comportamento. Não dá para botar de novo na caixinha. Não dá, não cabe mais na caixa. Ela vem diferenciada. Então, esse exercício da extensão termina te trazendo para uma quebra de disciplina para interdisciplinaridade, mas ainda é disciplinar. Então, a gente vai para além da disciplina. Então, a gente vai chamar da transdisciplinaridade. Então, a transdisciplinaridade vai trabalhar dentro de uma concentração de formação, para dentro da academia, mas para fora também. Então, quando a gente vai fazer o trabalho de extensão para além dos muros, obrigatoriamente, você deixa a sua interdisciplinaridade um pouquinho guardada para discutir para além dessa integração entre as tais disciplinas. Mas eu digo do saber popular e do saber científico. Para além disso. Então, saber popular ainda é saber popular. E saber científico ainda é saber científico. Eu quero sabedoria. Sem nem popular, nem científico. Porque o popular e o científico vêm da mesma origem. Popular. O científico um dia foi popular, né? Já veio de lá, não tem como. E o que é cientificismo? É eu provar pela ciência que aquilo que eu estou dizendo procede dentro de uma linha quantitativa. Mas eu quero sair do quantitativo para o qualitativo. Então, quando eu trabalho o quanti e o quali, agora eu digo, eu saio da minha leitura interdisciplinar para a transdisciplinaridade. Mas ainda é entre disciplina, para além de uma disciplina, ainda é disciplinar. Então, quando eu trabalho a integralidade do homem e o meio, do ser humano e o meio, eu trabalho a transversalidade. Então, eu acabo com a leitura do assistencialismo para a linha promocional e deixo de lado aquele especialista e o generalista para trazer para um ponto de integralidade, o homem e o meio. Eu não separo, aí deixa de existir as disciplinas para ser íntegro, o homem e o meio. Então, eu vou trabalhar aspectos. E dentro dos aspectos, as disciplinas, infelizmente, você não foge dela. Mas se eu trabalhar o ser humano pleno, eu trabalho o seu campo físico, bio e antropossocial. Todo o conhecimento que existe sobre aquele aspecto. Aquele aspecto. E sem separar do meio. Eu acabo de dizer meio ambiente. Por que meio ambiente? E não ambiência? Não o ambiente inteiro, né? Pois é, meio ambiente, para estar na metade, né? Então, se eu trabalho a ambiência, eu boto o homem no meio. Ele não sai do meio. Faz parte. Faz parte do meio. Então, eu trabalho a integralidade a partir daí. Então, a gente vai trabalhar dentro... Aí, um exercício bom são as práticas integrativas complementares de saúde. A gente percebe que muitas sabedorias que estão lá guardadas na comunidade, quando você vem trabalhando para além da disciplina, quando a gente se permite isso, a gente começa a ver que tem essa sabedoria que, quando eu misturo com a minha carga de sabedoria, de conhecimento, ele se transforma numa sabedoria mais alargada. Então, eu deixo de ser cientificista para ser popular. E o popular deixa de ser popular para ser cientificistas. Mas veja só, independente disso ou não, a origem é uma só. O ser humano. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu estou indo. Né? Então, o Maturana diz, não existe caminho, Eduardo Galeano, só tem caminho quando se caminha. Então, se eu caminhar, eu faço o caminho. Se eu parar, acabou o caminho. Então, na hora que eu caminho, eu estou trazendo toda a minha carga de conhecimento, de sabedorias, e estou interagindo com toda a sociedade, com todos os grupos, ao qual me permito interagir. Nesse sentido, a interdisciplinaridade se faz presente. E a transdisciplinaridade também. Mas eu quero chegar na
transversalidade. Eu quero me sentir pleno. Eu quero com o outro, então a educação popular diz, eu promovo a mim, promovendo o outro. Na hora que eu promovo o outro, eu me promovo. Então eu quero fazer com que a sabedoria seja a partir do outro, e não da minha sabedoria. E isso me permite eu ouvir o outro, respeitar o outro, ser solidário com o outro, amar o outro. E assim eu estou me amando, estou sendo social comigo mesmo, solidário comigo, e estou construindo uma sociedade que eu digo justa. Esse é o caminho. A quantos passos estamos dessa mudança na extensão universitária, por exemplo, do modelo assistencialista para o modelo que dá autonomia, né, de emancipação na maior parte das universidades brasileiras? Veja, Fátima, eu venho há alguns anos interagindo com várias regiões no Brasil, participando de alguns programas. A gente teve agora, ultimamente, o VPOP SUS, que é uma invenção do estágio de vivência dentro da realidade do SUS, que aconteceu a partir do ano 2005, quando aconteceu o Fórum Social Mundial aqui no Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de discutir um pouco em nível de ministério com o grupo, na época, que fazia parte desse estudo. E a gente criou, dentro de uma linha de política de saúde, o VPOP, que é a vivência popular em sistema do SUS. E isso deu uma certa leitura diferenciada para os programas de educação popular em saúde. Então, veja, algumas universidades receberam financiamentos do Ministério para fazer esse exercício. Então, a gente tem pelo Brasil, pelas regiões, o Rio Grande do Sul, avanço significativo, Paraná, Santa Catarina, São Paulo mesmo, a gente teve vários experimentos, Minas Gerais, que virou um celeiro também de experiências boas, no norte do Brasil, Maranhão, Pará, Amazonas com algumas coisas, e no Nordeste, que é um celeiro realmente. A gente vê no Ceará, no Rio Grande do Norte, projetos e programas hoje bem interessantes que mostram que as universidades vão se abrindo. Qual é o grande problema? É que a gente tem um grande contingente de universidades privadas que não querem olhar bem para esse cenário. Então, a maioria das universidades privadas, eu acho que essa universidade é uma diferença, porque no meu caminhar, no Brasil todo, é a primeira universidade que eu vejo privada com um projeto de extensão nesse viés da extensão popular. A maioria que eu vejo nas outras universidades é mais o assistencialismo mesmo, uma visita na unidade de saúde, um trabalho de pesquisa que a gente chama de pesquisa para a extensão. No caso, a gente não vê essa preocupação que vocês têm aqui, isso me deixa sensibilizado. Mas eu digo que o comportamento das universidades públicas nesses últimos 10 anos houve uma mudança, não digo ainda profícua, com peso, mas há um avanço significativo nos trabalhos de pesquisa apresentados em congresso, trabalhando essa indissociabilidade do ensino da pesquisa e extensão, entendendo a extensão como modelo articulador e aglutinador. Então, eu vejo que o processo de aglutinação da ciência pela extensão, ela potencializou-se nos últimos anos, mas ainda tem um grande caminho a percorrer. E houve uma explosão de universidades privadas com esses novos modelos de inclusão da sociedade, né? Vários estudantes entrando via ProUni, FIES, etc. Mas a gente ainda não vê um estudo ainda como política pública de Estado, a extensão como um elemento de transformação para a própria academia. Em algumas universidades já antigas a gente vê isso, as universidades públicas, mas as privadas ainda têm um grande caminho a percorrer. Quiçá, nesses próximos anos, esses próximos 20, 30 anos, a gente tenha realmente um modelo transformador. É nisso que eu arrisco e venho trabalhando para isso. Você percebe um diferencial nesses alunos que participaram dessa vivência dos projetos de extensão? Olhe, todos que passaram por esse programa na Paraíba, eles são seres diferentes. Diria que são profissionais compromissados com a transformação social. Quer dizer, eu não digo 100%, mas a grande maioria. Eu tive estudantes, hoje a gente tem o professor Vinícius Ximenes, que foi estudante de medicina lá na Paraíba, hoje professor da UNB, que coordena o Mais Médico, veio do nosso programa. Então, muitos estudantes que passaram pela vivência na Paraíba, que vieram para os seus estados, hoje são professores lá na Paraíba, voltaram para lá e estão implementando seus projetos de extensão nessa linha. Eu desenvolvi um método chamado METMOCI, Metodologia para a Mobilização Coletiva e Individual.
que extrapola qualquer leitura acadêmica. Não é para dentro da academia, é para além da academia. E quem participou deles, pelo menos que interage comigo, a gente vê uma mudança de comportamento, o exercício cidadão. E as comunidades também que acolhem as vivências, os viventes que a gente chama, são pessoas completamente compromissadas com a sua mudança social, com o seu comportamento. Então, uma academia, quando ela se permite, as outras universidades, agora mesmo a gente teve uma experiência dessa, do estágio de vivência em Vitória da Conquista, com estudantes que passaram lá na vivência em 2015 e que implantaram agora em Vitória da Conquista, com as pessoas já fazendo seus mestrados. Olha que maravilha. Então a gente vê que houve uma mudança significativa. Pessoas que estão na unidade de saúde, que trabalham com outra compreensão de humanização, pessoal da medicina que participaram do curso durante o ano 2000. Então a gente foi premiado no início do ano 2000 com o pessoal da DENEM, o grupo da medicina no Brasil, o diretor nacional da medicina. Então esses caras foram lá para Paraíba fazer vivência. Foi uma experiência riquíssima, então, que deu esse prêmio do Águila Produção. Em 2012 a gente recebe o prêmio Visionários pela metodologia trabalhando com ONGs e já experimentando o método em áreas de assentamentos rurais, trabalhando a qualificação da mulher, a produtora, a empresária. A gente vê essa mudança de comportamento também, o estudante mudando sua visão de mundo e de academia, que isso é importante. E também ele tem a oportunidade ali de participar de todas as etapas do trabalho, né? Do planejamento, a execução, ao acompanhamento. Avaliação, acompanhamento e outra coisa, ele ainda terminando sua vida acadêmica, ele ainda permanece, porque o vínculo ainda é efetivo e afetivo, né? Você não se perde. É como você cria um filho. Criou um filho, você é filho. Ele cresce, se transforma em pai, mas você continua filho, né? O pai tem o seu filho, não importa, ele continua filho. E isso é bom, porque cria um vínculo afetivo e vence um pouco dessa leitura fria, tosca da academia, né? Os muros da academia, as cadeiras da academia, para ser mais humanizada, mais acolhedora, mais amante. O sonho, o desejo, a meta é que todos os estudantes universitários possam participar dessa experiência, né? Passar por essa experiência. Na Paraíba, a gente está abrindo agora para julho o 14º evento de vivência em comunidade. Quem quiser experimentar, entra no site lá da UFPB, no estágio ENEC 2018, e aí vai ter uma experiência bem boa. Uhum. É a educação cumprindo o seu papel, sim, como a gente já falou aqui do educador Paulo Freire, como ele entendia a educação como libertadora, né? Isso, Paulo Freire é o nosso grande mestre, né? Ele tem um trabalho lá no Rio Grande do Norte, num exercício nos anos 60, chamado Com os Pés no Chão Também Se Aprende a Ler, em Angicos. Esse projeto foi inspirador para a gente fazer o que a gente faz hoje. Instrumento de libertação. Sim, senhora. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Manuel. Eu é quem agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.